Eleições presidenciais. Brasileiros que vivem nos Estados Unidos comparecem em peso aos locais de votação. No primeiro turno, Lula vence no exterior com 47,5% dos votos dos brasileiros. Bolsonaro teve 41%. No exterior, 50 das mais de 1.000 urnas eletrônicas apresentaram defeito e foram substituídas durante o processo eleitoral. Governo dos Estados Unidos parabeniza Brasil pelo que chamou de bem-sucedido primeiro turno e candidatos fazem discurso sobre campanha das próximas semanas. E comunidade brasileira no exterior se prepara para a segunda etapa da decisão, marcada para o dia 30 de outubro. Acho que é uma responsabilidade de todo cidadão vir, fazer seu papel, votar. Boa noite. Olá, muito boa noite. A edição de hoje começa com o principal assunto da nossa comunidade, as eleições presidenciais. A votação aconteceu no final de semana no Brasil e no exterior. Cerca de 700 mil brasileiros cadastrados estavam aptos a votar no mundo. Os Estados Unidos são o maior colegial eleitoral fora do Brasil. Só aqui são 182 mil eleitores. Os nossos repórteres acompanharam a votação em diferentes estados e agora a gente confere como foi. Em Massachusetts, o frio não espantou os eleitores que preferiram vir votar no início da manhã e no final do dia. As sessões foram distribuídas por cores, facilitando a vida dos eleitores e tornando o processo de votação bem mais ágil e organizado. Foi muito tranquilo, me surpreendeu, está muito bem organizado, foi bem rápida a votação. O nosso desejo e todo o nosso empenho é proporcionar a todos esses eleitores que nos procurem as condições adequadas para que possam exercer seu direito de voto de uma maneira tranquila. Em alguns momentos, o tempo de espera chegou a 2 horas. Nada que tenha desanimado o eleitor. Acho que é uma responsabilidade de todo cidadão vir, fazer seu papel, votar. Eu estou muito feliz, estou grata por estar aqui, feliz da vida, torcendo por todos, pelo melhor. Em Miami, com 30 mil eleitores registrados, um mar de pessoas vestindo verde e amarelo lotou o local de votação. De acordo com relatos dos eleitores, muitos esperaram na fila por mais de 4 horas. Mas o tempo de espera não foi problema. No local foi registrado uma verdadeira festa da democracia. Horas, mãe, gentil, aclamada, Brasil! O consulado brasileiro em Orlando montou as cabines de votação no campus de uma universidade. Cerca de 70 pessoas, entre funcionários do consulado e voluntários, estavam envolvidos na realização da eleição presidencial. Orlando e Miami juntos são o segundo maior colégio eleitoral de brasileiros no mundo, com cerca de 40 mil eleitores. Em Orlando, mais de 10.500 deles compareceram às urnas neste domingo. Todos com o mesmo objetivo, exercer o direito de voto. Nós que somos brasileiros ainda temos, que estamos fora do país, mas ainda temos o coração que está lá no Brasil. Né? Tenho que mostrar para o meu filho o que ele tem que fazer mais para frente. Eu tenho que fazer hoje para que meu filho tenha um futuro melhor. Durante o pleito, 3 urnas apresentaram defeitos técnicos e a votação para os eleitores dessa sessão foi manual. Houve também frustração para aqueles que não conseguiram votar. Todos que têm o título de Miami iam estar votando aqui. Agora, quando chega aqui, já muitas pessoas, eu já soube que uma média de 30 ou mais pessoas voltaram sem votar, porque quando chega aqui, fala assim, mas isso aqui é ordem do TSE. O TSE transferiu alguns títulos e outros não. Aqui em New York, o frio e a chuva não afastaram os eleitores brasileiros que compareceram em peso para votar. O Consulado-Geral do Brasil criou uma fila expressa para quem chegou com o e-título no celular. No entanto, quem não baixou o aplicativo teve de encarar uma fila que dava a volta no quarteirão e chegou a demorar 1h30. A eleição correu tranquila. Apenas uma urna apresentou problemas e os eleitores tiveram de votar manualmente, o que atrasou um pouco o andamento da fila. O maior movimento de brasileiros foi durante toda a manhã.
é muita gente votando, então tem fila, mas para mim não importa. Eu poderia enfrentar mais 10 filas que eu estaria aqui. Para mim está sendo muito gratificante vir aqui votar para o meu país, para o meu Brasil. Amo. Na realidade, eu demorei mais tempo porque eu não baixei o aplicativo, né? Então eu estou votando com meus documentos por isso. Mas está sendo bom. As urnas da Califórnia foram as últimas a serem computadas por conta do fuso horário. O relógio aqui corre 4 horas atrás do horário de Brasília. Apesar dessa diferença de horário, os brasileiros não desanimaram. Muito importante, dar o meu voto, com certeza. Qual que é a sua expectativa aí para o Brasil daqui para frente? É uma melhora, né? Uma melhora política, com certeza. Mais tolerância. São mais de 11 mil brasileiros cadastrados para votar só na zona eleitoral aqui de Los Angeles, onde a fila dobra o quarteirão desde a abertura das urnas às 8 horas da manhã do horário local. O eleitor espera, em média, pouco mais de 1 hora para exercer o seu dever democrático. Mas quem enfrenta a fila não se arrepende. Eu acho que no Brasil você tem aquela coisa da obrigação de você estar lá, né, votando. E aqui eu acho que é uma coisa de você estar aqui porque você quer, né? É um patriotismo que você tem. Sentir assim uma leveza, né? Um clima até agradável, super organizado, enfim. Então, estou satisfeita. E logo depois do resultado do primeiro turno, os candidatos à presidência Jair Bolsonaro e Lula se pronunciaram. Pois é, em entrevistas e pronunciamentos, os políticos destacaram o pleito de formas diferentes, mas ambos disseram que agora estão com foco total na campanha até o final do mês. Lula e Bolsonaro se disseram preparados para o segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Em São Paulo, Lula, que venceu a primeira etapa, disse que vai derrotar o adversário pela segunda vez. Em um breve pronunciamento, Lula disse que gosta de fazer campanha e que os próximos dias serão uma oportunidade para travar um embate direto com Bolsonaro, sem outros candidatos para dividir a atenção. Vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República. Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele. Sabe, são 30 dias que você pode trabalhar um pouco mais, se matar um pouco mais, pedir mais votos. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício. Minutos depois foi a vez do presidente Jair Bolsonaro falar à nação direto do Palácio Alvorada, em Brasília. Em entrevista a um grupo de jornalistas, o presidente creditou o resultado das urnas ao impacto da inflação na popularidade do governo e disse que vai aproveitar as próximas semanas para conquistar mais votos, já que viu a vontade de mudar por parte da população. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial, nós reconhecemos que o poder aquisitivo dela caiu, mas a economia está recuperando bem, e mostrar que certas mudanças, né, às vezes não vêm para melhor. Você pode mudar para melhorar ou para piorar. E as eleições brasileiras foram destaque internacional nesta segunda-feira. Os Estados Unidos, através do secretário de Estado Antony Blinken, parabenizaram o Brasil pelo que chamaram de bem-sucedido primeiro turno. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também parabenizou aí as autoridades eleitorais e o povo brasileiro por um pleito livre e transparente. Olha, a gente tem imagens para mostrar para vocês, porque em um vídeo o ex-presidente Donald Trump, aqui dos Estados Unidos, demonstrou apoio ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e pediu votos para a reeleição dele. Por outro lado, o ator de Hollywood Mark Ruffalo usou as redes sociais para fazer campanha para Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, e ainda falando da repercussão aí das eleições no exterior, fora do Brasil, cerca de 50 urnas eletrônicas apresentaram defeito e foram substituídas por cédulas de papel. A informação foi divulgada pelo TRE do Distrito Federal, responsável aí por organizar as eleições no Brasil fora no exterior, onde mais de 1.000 urnas eletrônicas estiveram em operação. E depois do intervalo, a gente fala sobre o furacão Ian e a força e a união da comunidade, várias comunidades inteiras que se uniram para fazer a reconstrução do que foi destruído pela tempestade. E a gente também mostra o flagrante impressionante feito por caçadores de furacão que tiveram momentos assustadores quando sobrevoavam a tempestade Ian, no que foi chamado de voo mais difícil já feito por eles. A gente já volta. Américas no Ar.
Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejube Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Farm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse farmshield.com. Já voltamos e para falar do retrocesso da democracia na América Latina. A região perdeu 9 governos nos últimos 15 anos. Hoje, são poucos os países que podem ser considerados plenamente democráticos aqui na região. A deteriorização mais acentuada, segundo uma pesquisa, aconteceu na Venezuela, Nicarágua, Cuba, El Salvador, Brasil e Haiti. O Uruguai é o único país que ainda pode ser considerado um regime democrático na região. A Organização para a Democracia na América Latina disse que 6 países passaram para regimes híbridos e 3 autoritários. São híbridos porque foram eleitos democraticamente, mas apresentam distorções no poder. O governo autoritário, os mais autoritários, são Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti. Bom, e agora a gente fala do furacão Ian. 5 dias depois da passagem da tempestade, autoridades ainda contam aí o número de vítimas fatais. Já passa de 104 mortes. Equipes ainda procuram sobreviventes. Desde a semana passada, mais de 1.600 pessoas foram resgatadas. Pois é, olha, cerca de 600 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica e sem água. Mesmo assim, as comunidades de Ilha Sanibel, Fort Myers e cidades vizinhas começaram a operação limpeza. As autoridades já alertaram que o condado de Lee, onde ficam as praias de Fort Myers e a ilha de Sanibel, vão ficar fechadas por algumas semanas, até que todos os barcos encalhados no meio das casas e outros destroços sejam retirados. As equipes também correm contra o tempo para restabelecer a energia elétrica nas regiões mais devastadas pelo furacão Ian até a próxima sexta-feira. Muitas pessoas que estavam em abrigos estão voltando agora para casa em Fort Myers e estão encontrando tudo devastado. Eu nunca vi nada assim, minha casa ficou destruída e uma casa nova, construída agora com material bom, desabafou este morador. Esta mulher, que teve a casa toda inundada, foi além. Disse que não sabia o futuro e nem se poderia reconstruir. We don't know our future because we don't know can we rebuild. Em Arcádia e algumas regiões vizinhas, a água ainda não baixou. O governador Ron DeSantis visitou a área e disse que a tragédia era lamentável. This is a big deal. I know a lot of folks have focused on some of the really catastrophic impacts that we saw along our southwest coast, and those are obviously very severe impacts. 5 dias depois da passagem da tempestade, com ventos de 155 milhas por hora, equipes ainda estão retirando pessoas que estão isoladas em áreas devastadas. 1.600 moradores já foram resgatados. Na ilha de Sanibel, o único jeito de chegar até lá é de helicóptero ou barco. O furacão Ian está sendo considerado um dos mais violentos da história a atingir a costa sudoeste da Flórida. O tamanho da destruição, o impacto da tempestade e o alto número de mortos já começaram a levantar questões sobre as ordens de saídas obrigatórias que no condado de Lee foram emitidas 24 horas antes da chegada do furacão. E olha, um grupo de caçadores de furacão divulgou um vídeo impressionante registrado durante um sobrevoo na passagem do furacão Ian pela Flórida. Pois é, em um post na internet eles disseram que é comum sentir os efeitos das tempestades enquanto eles monitoram elas pelos ares, mas que com o Ian foi diferente. Essa foi a mais forte tempestade que eles já viram de perto. Olha só. O vídeo mostra o avião dos caçadores no olho do furacão Ian. Tudo apita e treme. Nick Underwood, o engenheiro da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que postou o vídeo, disse que já faz parte dessas missões há 6 anos e que esse foi o sobrevoo mais difícil que já enfrentou. O vídeo mostra como o avião chacoalha no ar durante uma turbulência severa impulsionada pela força do furacão Ian. A tripulação nem acredita no que está acontecendo. O avião chacoalha sem parar, enquanto o grupo de caçadores cientistas tinha dificuldades para encontrar o caminho para sair do olho do furacão. Em um momento, os tripulantes chegam a saltar dos bancos. O
vídeo foi capturado na terça-feira, antes do furacão atingir a costa oeste da Flórida. Os engenheiros disseram que esta foi a tempestade mais severa que eles já enfrentaram nos ares. Nossa, as imagens impressionantes, né, Ruth? Impressionantes e assustadoras, né? Pois é. Bom, no próximo bloco a gente traz detalhes aí de um pronunciamento do Departamento de Segurança Interna que disse que não vai realizar atividades de fiscalização nas áreas afetadas pelo furacão Ian. E ainda falando de imigração, polêmica. No Missouri, um senador de lá está propondo permitir os estados que deportem imigrantes indocumentados. A gente volta já já. Estamos de volta e com uma notícia de imigração para as áreas afetadas pelo furacão Ian. O Departamento de Segurança Interna disse que as atividades de fiscalização normais do ICE não serão realizadas nas regiões que fornecem serviços de resposta e alívio de emergência pela passagem da tempestade. A medida vale para o estado da Flórida e qualquer outro estado que tenha sido afetado pelas chuvas e ventos fortes do furacão Ian. As áreas livres de atuação no ICE incluem rotas de evacuação, locais usados como abrigos, centros de distribuição de suprimentos e de registros para assistência de desastres. Pois é, o departamento disse ainda que proibiu essas operações de imigração nesses pontos para que os moradores dessas áreas afetadas não tenham medo ou receio de procurarem ajuda do governo. Há uma estimativa de que nessa rota do furacão Ian, na Flórida, e na Geórgia e nas Carolinas, vivam mais de 1,5 milhão de imigrantes indocumentados. Pois é, gente, olha, vale lembrar que essa tempestade segue provocando inundações em comunidades onde existe um grande número de imigrantes que temem aí pela sua segurança também por causa do seu status imigratório. O Departamento de Segurança Interna não revelou até quando vale essa medida aí de impedir as ações do ICE nessas regiões. E olha, a gente segue aí no assunto imigração, agora com uma notícia polêmica que vem lá do Missouri. Exatamente, um senador republicano do estado propôs uma medida que dá poder aos estados do país para deportar imigrantes indocumentados. O documento apresentado como projeto de lei pede autorização para os estados deportarem imigrantes ilegais. A legislação apresentada com o nome Lei de Empoderamento dos Estados para Deportar Imigrantes Ilegais autoriza os policiais estaduais e locais a aplicar certas leis federais de imigração. O senador Josh Hawley, responsável pela proposta de lei, acusa o governo Biden de não aplicar as leis de imigração e não saber garantir a segurança nas fronteiras do país. O projeto revogaria efetivamente um caso da Suprema Corte de 2012 que limitou significativamente a capacidade dos estados de se envolverem na fiscalização de imigração. Se for aprovado no Senado, o projeto permite que os estados usem seus recursos para fiscalização e para a deportação direta de imigrantes indocumentados. Ainda segundo a proposta, os estados ainda teriam que seguir a Lei Federal de Imigração, sem poder alterá-la, dando aos imigrantes o direito a uma audiência com um juiz de imigração antes de uma decisão de deportação. E olha, ainda falando de imigrantes, o presidente Joe Biden destacou a importância dos latinos no futuro daqui dos Estados Unidos. Pois é, olha, ele fez essa afirmação durante uma celebração na Casa Branca em homenagem ao mês da herança hispânica. Durante o discurso na Casa Branca, Joe Biden disse que os latinos ajudam a tornar os Estados Unidos um lugar muito melhor. Afirmam que eles já fazem parte do passado, do nosso dia a dia e completou. Não é uma piada. 26% das crianças que estão na escola hoje falam espanhol. Not a joke. 26% of every single child who's in school today speaks Spanish. 26%. O presidente declarou ainda que esta era uma nação de imigrantes. Disse que a história hispânica era a história americana e que isso fazia parte tanto dos imigrantes que acabavam de chegar, como do legado das famílias que estão no país há gerações. You're proof that Hispanic history is American history.
No final, ele reiterou seu compromisso de consertar o sistema de imigração, oferecendo caminhos à cidadania para imigrantes sonhadores e trabalhadores essenciais. O mês da herança hispânica é comemorado nos Estados Unidos do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro. Essa celebração surgiu em 1968 e dura até hoje para relembrar as raízes latinas no território americano. E depois do intervalo, a gente te mostra como foi o lindo espetáculo de balões de ar quente em Albuquerque, no Novo México, neste final de semana. E a gente traz também um alerta para quem vive na Virgínia. O estado já declarou emergência por causa da chegada da tempestade Ian, que provocará inundações. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e para falar do Nobel de Medicina, o prêmio foi para um cientista que sequenciou o genoma dos neandertais e a evolução humana também. Pois é, ele criou um método aí exclusivo para poder estudar o DNA desses hominídeos que já estão extintos há muito tempo. E funcionou, olha só. O anúncio foi feito hoje pelo Comitê Sueco do Nobel em Estocolmo. O cientista de 67 anos, Svante Pääbo, que mora na Alemanha, foi o vencedor do prêmio de medicina. Através dos estudos, Svante revelou as diferenças genéticas que distinguem os seres vivos de hoje dos hominídeos desaparecidos. Ele apontou que apenas 2% dos genes dos neandertais passaram para os Homo sapiens. O comitê declarou que o trabalho do cientista, que é pioneiro na paleogenética, serviu de base para a exploração do que torna os seres humanos de hoje seres únicos. Além do prêmio Nobel, Svante recebeu ainda uma recompensa de 10 milhões de coroas, cerca de $900 mil. O homem de Neandertal coabitou por um tempo com o homem moderno na Europa, antes de desaparecer por completo há cerca de 30 mil anos. E agora a gente mostra para vocês como foi o Festival de Balões de Ar Quente, que coloriu os céus do Novo México neste final de semana. A festa aconteceu em Albuquerque e teve até concurso de balões temáticos. As imagens, claro, são de tirar o fôlego, olha só. O sol se pôs mais colorido do que nunca em Albuquerque no último sábado. Centenas de balões voaram pela região do Novo México durante o Balloon Fiesta Park, uma celebração internacional dos amantes dos balões de ar quente. Já faz 5 décadas que a primeira semana de outubro é marcada pelo evento que abre a chegada do outono nos Estados Unidos. E tá pensando que acabou? Que nada! O evento continua no próximo sábado, dia 8 de outubro. O show de cores no céu promete, além de muita aventura, diversão. É que tem até concurso para os balões mais criativos e já estão concorrendo alguns com cores e formatos de ícones do cinema ou de animais. Até agora, o evento deste ano teve apenas uma ocorrência de incidente, quando um piloto fez um mau cálculo e deixou um balão cair, se enroscando em um poste de luz perto do centro de Albuquerque. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido e os bombeiros da cidade conseguiram recolher o dirigível. Só lembrando, né, Ruth, que não acabou. Agora no próximo sábado, dia 8, tem mais. Então quem quiser viajar para o Novo México, que é lindo, inclusive, fica a dica. Fica a dica e dá para aproveitar muito, gente. É lindo esses balões, são maravilhosos. É um espetáculo ao ar livre, assim, de graça. Vai, aproveita. Exatamente. Bom, vamos agora para nossa previsão do tempo? Vamos lá. Vamos olhar aqui no telão como é que vai ficar o dia amanhã em todo o país. Olha só, chuva em Boston, mínima de 52. Chuva também em New York e em Washington também, onde a máxima não passa de 59. Tempo aberto em Miami, máxima de 84 e mínima de 60 em Orlando. Já em Dallas, no Texas, 86 de máxima. Mesma coisa em Houston, Ruth. Vamos dar uma olhadinha em Washington, em Seattle, vamos ver como é que tá o tempo lá agora. Olha, sol entre nuvens, tempo encoberto, mínima de 53 graus Fahrenheit. São Francisco, tempo encoberto também, mínima de 53, máxima de 70. Los Angeles, sol forte, máxima de 83. E Las Vegas, como sempre, aquele calor intenso, 93 graus de máxima, Evelyn.
Aí. E olha, ainda falando sobre tempo, antes de encerrar o jornal, a gente traz um alerta para a comunidade brasileira que vive na Virgínia. Olha, pessoal, a tempestade Ian segue se deslocando rumo ao estado aí com ventos de até 80 milhas por hora. A previsão é de chuvas e inundações significativas para os próximos dias. Segundo as autoridades, as condições climáticas na região serão aí difíceis hoje e amanhã, apresentando uma leve melhora na quarta-feira. Então, atenção na região da Virgínia, sigam aí as instruções do governo que já decretou emergência para se proteger dessa tempestade que está deixando um rastro de destruição já há quase uma semana. Pois é, olha, a gente continua aí acompanhando tudo daqui para levar as informações para vocês e ajudar também aí nos preparativos da chegada de Ian em mais estados daqui do país. Bom, é isso, gente. Fica então um alerta. A gente se despede de vocês com essa notícia e espera vocês de novo amanhã, como sempre, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.